Olá, que bom ter você aqui mais uma vez no nosso curso básico de teologia. E nós começamos hoje a falar sobre reforma protestante. E quando a gente fala de reforma protestante, não tem como não falar, não conhecer e não estudar Martinho Lutero. Martinho Lutero, monge alemão, nasceu em 10 de novembro de 1483 e ele era filho de aldeão, né, de classe média, muito bem sucedido, e o sonho do seu pai era que ele fosse advogado. De maneira abrupta, ele interrompe os seus estudos de advocacia, né, de direito, e começa a entrar para um claustro, né, de eremitas agostinianos. E é um fato estranho na sua vida, segundo seus biógrafos, porque isso teria acontecido segundo um susto que ele tomou durante uma caminhada, e quando quase foi atingido por um raio, ele teria feito um voto e gritado, né, Senhor, me ajuda, né, me ajuda Santa Ana, se você me ajudar, eu vou me tornar um monge. E ele acaba sendo consagrado monge no ano de 1507. Entre 1508 e 1512, Lutero fez preleções de filosofia na Universidade de Wittenberg, onde ensinou também a Bíblia, ensinou as Escrituras. E é interessante que em 1512 ele acaba se formando doutor em teologia. Ele tinha uma carreira muito promissora dentro da Igreja Católica Romana, principalmente em questões de teologia, na questão acadêmica. Ele fazia conferências sobre Bíblia e se especializou em Romanos, Gálatas e Hebreus. E é durante esse período mesmo que a teologia paulina acabou influenciando a vida, a história, né, e o futuro não somente de Lutero, mas de toda a cristandade, porque ele começa a identificar alguns conflitos e algumas tensões entre o que a Escritura dizia e aquilo que era praticado e era ensinado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Em 1515 ele foi nomeado vigário, responsável por 11 mosteiros, e começa então nesse tempo a se ver envolvido com diversas controvérsias, principalmente no que diz respeito, ou que dizia respeito às indulgências. Ele estava muito envolvido com esses processos, mas os seus estudos acerca das cartas paulinas, dos documentos paulinos, né, o deixavam cada vez mais intrigado, mais angustiado e inseguro, particularmente diante da afirmação de Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz: o justo viverá pela fé. Ele percebia, né, que a lei e o cumprimento dessas normas monásticas às quais ele havia sido submetido serviam somente para condenar e humilhar o homem, né, segundo ele. E nessa direção não se podia esperar e linkar qualquer ajuda no que diz respeito à salvação. Ele começa a trabalhar nessa ideia de repensar o evangelho. E sendo um monge agostiniano fortemente influenciado pela teologia dessa ordem monástica, paulina quanto aos seus pontos de vista, Lutero acabou construindo uma nova fé que enfatizava a graça de Deus e a justificação pela fé, o que ia de encontro àquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana tinha desenvolvido, por exemplo, em doutrinas como não há salvação fora da igreja, que a salvação estaria ligada à igreja, aos seus rituais e aos seus sacramentos, né? E essa nova fé, ou essa nova construção acerca da fé, começa a ser o ponto fundamental das preleções, das palestras de Martinho Lutero, que vai gerar um desconforto muito grande, óbvio, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. No seu desenvolvimento, ele começa a criticar o domínio da filosofia tomista sobre a teologia romana. Ele estudava os escritos de Agostinho, de Anselmo, de Bernardo de Claraval, descobrindo nestes a fé, ou que a fé que começava a proclamar. E é interessante que ele é orientado por um dos seus professores a estudar os místicos, em cujo os escritos ele vai encontrar um certo consolo. Em 1516, ele publica, né, um devocionário, né, de um místico desconhecido, e isso vai causar um impacto muito grande dentro da igreja, e óbvio que a alta cúpula da igreja começa a olhar para Lutero com outros olhos. Ele se torna então pároco da igreja de Wittenberg em 1516 e um pregador popular, né, proclamando então essa nova fé, essa salvação pela graça. E como consequência, obviamente, ele se torna um grande opositor da venda de indulgências, né? O que eram as indulgências? Eram relíquias, eram documentos emitidos pela igreja que declaravam o perdão dos pecados das pessoas mediante o pagamento em dinheiro ou algum tipo de doação, algo assim. Era uma
comercialização do perdão dos pecados por parte da igreja, uma vez que, segundo a doutrina da Igreja Católica Romana, a igreja tinha autoridade para perdoar ou não pecados. E a igreja, nesse contexto e nesse momento, está construindo a Catedral de São Pedro e precisa de recursos, e essa prática das indulgências vai se tornando, ou da venda de indulgências, havia se tornado cada vez mais comum dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. É uma alegria muito grande nós apresentarmos a você a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que desde 1957 tem capacitado líderes, homens e mulheres, para que conheçam a palavra de Deus, para que conheçam a teologia, para que conheçam a prática ministerial e também saibam interpretar esse mundo para a igreja. Venha conhecer a faculdade, venha assistir uma aula aqui conosco sem compromisso. Bom, Lutero começa a se opor abertamente contra essa prática de venda de indulgências, até porque ela se intensificou muito. A Igreja Católica havia convidado, havia colocado e dado a John Tetzel a responsabilidade da venda dessas indulgências, da proclamação cada vez maior dessas indulgências. Então, nesse contexto, Lutero começa a escrever as suas teses, as suas convicções daquilo que ele entendia que seria o verdadeiro evangelho, que seria o que as escrituras diziam. E aí é uma questão bastante estratégica acerca de Lutero. Não sei se você já parou para pensar nisso, porque a Reforma Protestante ela acontece em 31 de outubro de 1517. Por que a data escolhida é 31 de outubro? É porque 2 dias depois é a celebração do Dia de Finados. Mas um dia depois, que é 1º de novembro, é o dia de Todos os Santos dentro da Igreja Católica. É o dia quando havia uma grande migração das pessoas às igrejas católicas, para as missas que eram celebradas em homenagem a Todos os Santos. Como era a celebração de Todos os Santos, haviam missas direcionadas a todos esses santos, havia um apelo muito grande, essa é a melhor expressão, dos cristãos católicos às igrejas. Então eu costumo brincar, costumo dizer que Lutero usou a rede social da época, porque a Igreja Católica, a catedral, ela era o centro de convergência. E ele usa então, na noite de 31 de outubro, ele usa as portas dessa catedral, porque no dia seguinte, desde as primeiras horas, centenas de pessoas chegariam a essas catedrais, e principalmente a catedral de Wittenberg, que era uma catedral estratégica. Ele afixa lá as suas 95 teses, que tinham o seguinte título, sobre o poder das indulgências. Seu argumento era de que as indulgências só faziam sentido como livramento das penas temporais impostas pelos padres aos fiéis. Mas Lutero se opunha à ideia de que a compra das indulgências ou a obtenção das mesmas, de qualquer outra maneira, fosse capaz de impedir Deus de aplicar punições temporais. Também ele dizia que elas nada têm a ver com o castigo do purgatório, ou seja, ele desconstruía toda a base da teologia ou da soteriologia, a doutrina da salvação, construída pela Igreja Católica. Lutero também afirmava que as penitências deveriam ser praticadas diariamente pelos cristãos durante toda a vida, e não algo a ser posto em prática apenas ocasionalmente pela determinação do sacerdote, como uma forma de negociação ou barganha dos pecados. John Eck, que é um outro líder católico, ele acaba denunciando Lutero à Igreja Romana, isso contribuiu muito para que ele fosse condenado e excluído da Igreja Romana. Um outro personagem interessante é Sylvester Manzolini. Ele era o padre confessor do Papa, e ele vai então receber essa denúncia de John Eck, e vai levá-lo aos tribunais da Igreja Romana. Uma coisa que é muito interessante é que os príncipes alemães, que já tinham uma resistência com relação
ao catolicismo romano, pela mesma razão lá de John Wycliffe, por conta da evasão de divisas, né, o dinheiro que está sendo mandado para Roma, o dinheiro da Alemanha através das ofertas, os dízimos, enfim, que está sendo direcionado para a construção da Catedral de São Pedro, isso gerava um descontentamento dentro dos príncipes alemães, e eles acabam então, por interesses pessoais, obviamente, protegendo Lutero e dizendo, olha, ele pode ser julgado, mas vai ser julgado dentro da Alemanha, de acordo com as leis da Alemanha e sobre a proteção dos príncipes alemães. E essa é uma questão estratégica fundamental. É por essa razão que Lutero não é morto, como John Hus foi, como Jerônimo de Savonarola também foi. Por essa razão ele não é martirizado, não é condenado, porque por mais que a igreja tentasse e quisesse condená-lo, inclusive o condena, ela não consegue executar essas penas, porque Lutero vivia debaixo, né, do governo e da proteção dos príncipes alemães. Em 7 de agosto de 1518, ele é convocado a Roma, onde seria julgado como herege, mas ele apela então ao príncipe Frederico, né, e o julgamento foi realizado em território alemão, né, entre 12 e 14 de outubro de 1518, perante o cardeal Caetano em Augsburgo. Ele se recusa a se retratar das suas ideias e rejeitou publicamente a autoridade do Papa, abandonando a Igreja Romana, o que ficou confirmado num debate em Leipzig, com João Eck entre 4 e 8 de julho de 1519. Na verdade, Lutero nunca deixou de ser um monge católico, ele nunca quis deixar a Igreja Romana, e ele diz isso nos seus escritos. Ele nunca quis criar uma nova igreja, ele nunca quis uma nova instituição. Por isso a expressão é reforma protestante e não revolução protestante. Né? Ele, apesar de ser excomungado da igreja, ele mesmo diz, eu nunca deixei de ser um monge católico, ele nunca aceitou a liderança de um novo movimento ou de uma nova instituição, mas a ideia dele era reformar a igreja, era purgar a igreja dos seus aspectos, das suas doutrinas e dos seus elementos que eram contrários àquilo que ele entendia que estava no Evangelho. 1528 e 1529, só para você ter aí algumas referências, né, ele publicou um pequeno e o grande catecismo, que se tornaram os manuais doutrinários dos protestantes, nome dado àqueles que decidiram abandonar a Igreja Romana na Dieta de Speyer em 1529. Ele acaba adoecendo, problemas de saúde acabam enfraquecendo Lutero, e com frequência ele tinha acessos de melancolia profunda. Apesar disso, ele era capaz de trabalhar de uma forma muito intensa e continuar a produzir até os seus últimos dias. Em 18 de fevereiro de 1546, ele teve um ataque do coração e vem a falecer. Mas é um personagem, sem dúvida, bastante interessante, bastante importante, e eu costumo dizer que Lutero estava no lugar certo e na hora certa. Né? Ele se aproveitou, né, falando isso de uma forma positiva, de tudo que havia vindo dos seus antecessores e dá o start então àquilo que nós chamamos de reforma protestante.